Você já percebeu que algumas das piores brigas dentro de casa começam por coisas completamente pequenas? Coisas que, quando se olha de fora, nem fazem sentido. E mesmo assim, ninguém consegue parar. A discussão cresce, o clima muda e, quando termina, fica um silêncio estranho, como se tivesse acontecido algo maior do que realmente aconteceu. Se isso já aconteceu na sua casa, você sabe exatamente do que eu estou falando. Existe uma coisa sobre essas brigas que quase ninguém percebe. Elas quase nunca são sobre o que parecem. Não é sobre a louça, não é sobre o tom da voz utilizado, não é sobre quem esqueceu alguma coisa. Mas tudo acontece como se fosse. E é por isso que nada se resolve. Durante muito tempo, parece que o problema é falta de paciência, que bastaria respirar fundo, segurar um pouco mais, para que a discussão não crescesse. Mas não é isso. A briga pequena é só o endereço. O conflito de verdade mora noutro lugar. E quando isso começa a ficar claro, tudo muda de lugar. A louça na pia não é louça. É a sensação de estar fazendo tudo sozinho. É o cansaço de não ser visto. É a expectativa silenciosa de ser percebido, sem precisar pedir. E quando isso não acontece, aparece como irritação. A resposta atravessada também não é sobre educação. É o acúmulo de tentativas que não foram ouvidas. E então, aquilo que era pequeno ganha um peso que não deveria ter. E é aqui que a situação fica mais delicada, porque quando existe um filho observando, isso não fica só entre os dois adultos. O filho não entende o que está por detrás daquela briga. Ele não vê o cansaço, ele não vê a frustração, ele não vê o acúmulo, ele só vê dois adultos discutindo por coisas pequenas. E a conclusão acontece em silêncio. Se até isso gera conflito, é melhor não errar. Ou pior, ele aprende a se controlar antes mesmo de entender o que está sentindo. Com o tempo, uma coisa começa a ficar muito evidente. As discussões pequenas aparecem com mais frequência quando as conversas importantes não encontram espaço. O que não é dito encontra outro caminho. E quase sempre aparece da pior forma. O mesmo padrão se repete. Os mesmos motivos. O mesmo desgaste. Até que em algum momento parece que o problema é o relacionamento. Mas não é. É a ausência de conversa verdadeira. Aqui em casa uma pergunta começou a mudar tudo. Quando uma discussão começava a crescer por algo pequeno, vinha então uma pausa e uma pergunta muito simples. Do que isso realmente se trata? E quase sempre a resposta não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na superfície. Era cansaço, era solidão, era a sensação de estar carregando mais do que deveria. E quando isso aparece, a discussão perde força. Porque pela primeira vez o que realmente importa ganha espaço no processo. A maioria das famílias não vive grandes conflitos. Ela vive pequenos conflitos que nunca foram nomeados. E por isso parecem maiores do que são. Toda casa tem uma louça na pia. A diferença é que quase ninguém fala sobre o que ela realmente significa. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a mudar.